Glória a Deus, aleluia. Venho saudar a cada irmã nesse dia, com a maravilhosa paz de Cristo Jesus. Deus possa abençoar o teu lar, falar ao teu coração mais uma vez, aleluia, através da Escritura, amém? Estamos já no mês de dezembro, né? Está fresquinho, né? Tem um casaquinho que colocamos por aqui, né? Mas o Senhor, Ele quer aquecer o nosso coração, Ele quer aquecer a nossa fé. Ele não quer que nós andamos, né, contra a sua palavra. Faz tempos que eu estou falando da apostasia, que é abandono de uma fé não verdadeira, uma fé não com obras, uma fé que muitas vezes quer fugir da realidade. Aleluia. O propósito que mandar é você no caminho. Eu só vou ler o salmo que eu estou citando faz tempo, que é o 107, versículo 11, ó. Porque se havendo rebelado contra a palavra de Deus e desprezando o conselho do Altíssimo, de modo que ele abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem o ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas aflições. Tirou das trevas e das sombras da morte, e quebrou as suas cadeias. Aleluia. No versículo 15, ó, deem graças ao Senhor pelo seu constante amor e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Amém? Perceba que a desobediência à palavra leva a cadeias, aflições, angústias e até a morte. Mas se tu clama, Deus responde, né? Não houve quem o ajudasse. Por quê? Porque o conselho e a ajuda vem da onde? Do Altíssimo. O Altíssimo é aquele que está acima de todos. Aleluia. Você não pode ouvir o conselho daqueles que estão abaixo do Altíssimo. Por exemplo, a minha opinião está abaixo do Altíssimo. Agora, o que eu exponho é a palavra. Aleluia. Se você estiver contra a palavra de Deus, tu vai, diz o texto aqui, ó, que tropeça e não houve quem ajudasse, ó. No versículo 12. De modo que ele abateu o coração e tropeçaram e não houve quem o ajudasse. Então clamaram ao Senhor e ele livrou das suas aflições, tirou das trevas e da sombra da morte. Versículo 14. Aleluia. E o texto que eu quero deixar para os irmãos hoje é que nós podemos passar por lutas, podemos passar por aflições, aleluia. Mas tem aflições que são para nós ser aprovado e são aflições que nós passamos por rebeldia. Até ontem, né, o meu genro pregava sobre Jonas. Jonas estava numa aflição, numa tempestade por desobediência. Tem lutas que nós passamos para sermos aprovados, para crescermos espiritualmente. Aleluia. E tem ministérios, tem líderes, tem pastores que pregam que um cristão não passa por luta, não passa por provas, não passa por aflições. Passa sim. Aleluia. Só que pode ser pela rebeldia e pode ser para ser aprovado. Pode ser para crescer, pode ser para o teu elevo espiritual. Aleluia. E o salmo que eu quero ler hoje é o 119, eu li o 107, eu vou ler o 119, versículo 83. Veja que interessante esse texto. 119, 83. Embora eu seja como um odre na fumaça, não me esqueço dos teus decretos. Aleluia. Aleluia. Perceba que o salmista, ele está passando por uma luta, né? Ele vai dizer aqui um pouquinho no 73, ó. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus decretos. Mais preciosa é para mim a tua lei, da tua boca, do que os milhares de moeda e de ouro e de prata. Veja bem, né? Ele preferia obedecer à palavra, a lei, que seria a lei na época, hoje se chama a palavra, é a mesma coisa, é a lei de Deus, do que ser rico ou estar nos manjares deste mundo. E no versículo 83 que eu li, que ele é como um odre na fumaça. Aqui eu quero que você preste atenção, o texto-chave é esse. Um odre na fumaça. Aleluia. Andar contra a palavra de Deus dá problema. Mas tu andar na palavra de Deus, tu passa por lutas também. Certo? O Senhor Jesus, quando foi batizado, o primeiro lugar que ele parou foi no deserto enfrentando Satanás. Certo? Mateus 4, 5, né? Ele foi batizado e foi levado pelo Espírito para ser tentado por o diabo. Ou seja, passaram por provas. Só que estava no propósito. Qual é o propósito? Salvar a humanidade. Aleluia. Eu posso passar por lutas quando eu estou num processo de salvação para a minha vida. Agora eu posso sair da palavra de Deus, andar contra a palavra de Deus, e aí me dá mal também. Mas se eu estiver na palavra, temendo a palavra, veja o que o salmista disse, né?
Embora ele estivesse passando por luta, ele não esquecia dos decretos da palavra de Deus. E ele colocou, interessante aqui, como um odre na fumaça, né? Se eu fosse dar um título para essa palavra, para esse vídeo, seria linguiça fumaçada. Como assim, Moisés? Aqui, o cotidiano da época, né? Eu vou pegar algo de hoje. Eu vou usar o odre aqui também, é claro. O odre seria um barril, né, de suco, ou de vinho, ou de água, né? Que se transportava o líquido na época ali. Hoje se transporta, hoje um odre ele é de madeira. Antes ele era feito de couro de ovelha ou de cabra. Aleluia. E o odre na fumaça é um tratamento para o couro, para que o odre seja, né? Hoje nós temos uma xícara, né? Ó, podia essa xícara ser de couro. Aleluia. Mas aqui hoje é de vidro ou de louça, né? Aleluia. Então aqui eles se colocam, embora eu seja como um odre na fumaça. Então o cristão ele passa por provas. E apostasia é pessoas que dizem que um cristão não passa na prova. Na prova financeira, na prova do casamento, na saúde, né? Nós passamos por várias provas. Mas a intenção de Deus é nos deixar mais forte. Por quê? Porque o odre trabalhado na fumaça, ele é um couro tratado que depois ele fica flexível. O Senhor Jesus falou em Lucas 38 sobre o odre. Não se põe vinho novo em odres velhos. O Senhor Jesus falou, Evangelho de Lucas 38. Então o Senhor Jesus pegou este mesmo texto para pregar, esse mesmo situação de um odre, aleluia. E o odre na fumaça, ele fica um odre trabalhado, um odre bom, um odre que não estoura, um odre que não rompe, aleluia. E o propósito aqui é edificar aqui o batalhão de Cristo, é que tu seja uma pessoa forte espiritualmente, que tu não se desvie da verdade nunca, ainda que tu não se desvie da igreja, de dentro da igreja, do templo, mas às vezes se desvia da verdade. E um odre na fumaça, ele ficava um odre forte, que para atravessar o deserto na época, se levava num odre, né, vários dias para atravessar um deserto. Um exemplo se usava lá para atravessar o deserto, só se usa um animal, é o camelo, porque é o único animal que aguenta atravessar o deserto. E para levar o líquido, levava-se um odre. E no meio do caminho, se tu tivesse 100 litros de água, né? 100 litros de água para atravessar o deserto. Tu sabia que tu ia tomar certinho aqueles 100 litros, tá? E no meio do caminho, aquele odre rompe no deserto. Aleluia. Aí ia faltar água para tu chegar do outro lado, não é verdade? Porque rompeu-se o odre. Porque às vezes faltou ser tratado. Por isso eu falei da linguiça. Quem é que nunca comeu uma linguiça defumada ou fumaçada? Né? A linguiça ela é feita, colocada dentro de uma tripa, né? Carne, tempero, depois pendura-se um varal. Eu ajudei muito meu avô a fazer isso, quando eu morava com meu avô. Bota-se a linguiça no varal e bota-se lenha embaixo, abafa para dar fumaça. Aquela fumaça, ela pega na linguiça, a linguiça fica gostosa. Linguiça chama-se defumada, uns chamam de linguiça fumaçada, aleluia. Assim era o odre. E aquela linguiça é muito saborosa, né? Tanto é que depois tinha pessoas lá que nós tínhamos que cuidar que gostavam até de roubar. Isso era numa fazenda. Pessoas e também os animais. E vira e mexe eu tinha que ir lá ajeitar aquela fumaça para sempre estar aquela linguiça na fumaça. Depois ela ficava gostosa. Aleluia. Você está entendendo? Então o cristão que ele é tratado como um odre, depois ele passa por provas e dá glória a Deus. Não, porque se o diabo está me perseguindo, é porque Deus está sobre a minha vida. Porque o Senhor Jesus diz que bem-aventurados sois quando forem perseguidos por causa do meu nome, por causa que o meu Espírito está sobre vocês. Aleluia. Então o que eu fiz agora aqui? Ó? Eu me lembrei da palavra. Ele não se esquecia. Tem pessoa que se esquece da palavra. Tem pessoas que se esquecem da palavra quando são abençoadas, se esquece de orar quando está tudo em paz, mas quando tem uma luta ele se lembra da oração, aleluia. Por isso que Paulo disse, louvado seja Deus, foi-me posto um espinho na carne, para que eu não me exaltasse. Ou seja, Paulo estava na fumaça. Se não tivesse fumaça, Paulo ia negar o Senhor, porque Paulo estava sendo afligido porque recebia muita revelação, para que ele não se exaltasse, ou seja, veio uma fumaça para preparar ele, para ele não se desviar. Você está entendendo? Mas tem pessoas que dizem, não, o cristão não pode passar por provas, o cristão nunca pode faltar dinheiro no bolso, né? Não, eu sou fiel, sou dizimista. Como que não, irmãos? Todos passamos por lutas, aleluia, mas o propósito de Deus, e se tu não esquecer da palavra, como eu disse aqui, tu vai crescer espiritualmente. Se nós olharmos um texto lá no Novo Testamento, para nós encerrar, Hebreus capítulo 5, veja que interessante. Hebreus capítulo 5, vou encerrar aqui, versículo 13. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça,
porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para que aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto como o bem como o mal. Veja bem, eu tenho que discernir se Deus está me provando para me aprovar, como Abraão foi provado e foi aprovado. Deus assim, me dá o teu único filho a quem tu amas. Uma prova. Quem é que pediu o filho? Foi Deus, não foi o diabo. Foi Deus. Então, Abraão discerniu que Deus ia prover um outro, que Deus ia ressuscitar o filho, ou que ia dar outro filho, não interessa. Deus disse, tu vai ser pai de uma grande nação. E ele creu naquela palavra. Mas como que eu vou ser agora? O senhor perdeu o meu filho, só tem esse. Não. Ele foi lá e entregou seu filho e Deus proveu. Aleluia. E aqui ele falou da faculdade. O que é uma faculdade? O Moisés aqui, esse vasinho aqui, eu passei para a 5ª série e parei. Eu não sei o que é uma faculdade, porque eu nunca fui até lá. Aleluia. Eu nunca passei por tantas provas para saber que não é faculdade. Mas quem está numa faculdade hoje sabe, aleluia. Para tu chegar numa faculdade, tu tem que ser tratado, tu tem que estudar, tu tem que ser provado, tu tem que meditar, aleluia. E tem provas que quando o diabo vem para me derrubar, eu digo, não, o que a palavra de Deus diz? Então eu me lembrei da palavra. Aleluia. Se eu for abençoado, não posso me esquecer da palavra. Tu sabe que tem bênçãos que a gente leva para a idolatria? No próximo vídeo eu vou falar nisso. Bênçãos que nos levam à idolatria. No próximo vídeo eu vou mostrar isso pela palavra para você. Então não se esqueça do decreto de Deus. Está na prova? Não, estou na fumaça. É para ser um vaso forte, para levar água no deserto. Eu preciso levar uma água lá para o outro lado do deserto, porque lá alguém está precisando. Muitas vezes Deus está precisando da tua oração. Deus está contando com a tua intercessão por aquele irmão, por aquela irmã, e você está contra a palavra de Deus, porque vem uma fumacinha e você já se atrapalha. Não, chegou fumaça. Não, Deus está me tratando, Deus está me aprimorando, eu vou ser um vaso de honra, eu vou honrar o Senhor, eu vou honrar a palavra do meu Deus. Aleluia. Então você está numa faculdade para ser aprovado, para executar depois uma bela profissão na casa do Senhor, levando a palavra, louvando, pregando, evangelizando, sendo um pastor, ou um missionário, ou uma missionária. Que Deus abençoe tua vida com esta palavra. Lutas são para nós crescer. Quando tu está crescendo, tu está indo para onde? Ó, minha mão está crescendo, está indo para onde? Para cima. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Paz.